Estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate, tendo conosco hoje o Eduardo Dil, que vai falar sobre compostagem de resíduos orgânicos domésticos e a expansão da percepção ambiental. Gostaria de apresentar, então, o Eduardo, que é um consultor técnico da Ambiente Consultoria, atua na área de Educação Ambiental e Reciclagem Orgânica, e também é membro da Comissão de Fiscalização Sanitária e Ambiental do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Nós tínhamos previsto hoje a participação da Karina, conhecida como a Reciclade, que teve um problema de última hora e vai voltar a participar do programa em outra oportunidade. Mas é uma satisfação ter o Eduardo aqui conosco, que gentilmente também se prontificou a participar hoje do programa. E nós gostaríamos, então, Eduardo, de te pedir para fazer uma apresentação aí, né? Afinal, o que é o trabalho que você faz aí como consultor técnico da Ambiente Consultoria, né? E falar um pouco daí, então, da questão dos resíduos orgânicos domésticos, né? Tá bem, boa tarde, professor Luiz Felipe. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui trazendo em debate esse assunto, que eu acho que tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade. E esse é um trabalho, a questão da reciclagem dos resíduos orgânicos domésticos, é um trabalho que a gente faz, já faz muito tempo, individualmente, começando pelo nosso núcleo familiar, já faz mais de 20 anos, né, 25 anos. Começando por um interesse pessoal e uma aptidão de tratar dessas questões com uma naturalidade muito tranquila, né? Essa questão, eu acho que de usar a composta, fabriqueta de adubo, ela é muito mais do que isso, ela é muito mais do que sustentabilidade, ela é muito mais do que educação ambiental. Ela é realmente uma ferramenta poderosa para a gente expandir a nossa percepção ambiental, né? O que a gente costuma fazer, professor? A gente já faz a compostagem doméstica em apartamento há mais de 4 anos, né, que foi uma evolução do quintal da casa, né, que na verdade é uma continuidade de um processo que nossos avós e todas as gerações que vieram antes da gente faziam, com mais ou menos informação ou mais ou menos consciência do que estavam fazendo, né? Então, na verdade, a gente está trazendo conhecimentos que, na minha formação, como já foi dito, eu sou médico veterinário, e a gente tem muita informação na área dos processos de fermentação, dos processos biológicos, questão de biodiversidade de solos, né? E também de tratar com resíduos da produção animal, que também é uma escala um pouco maior, de produzir adubo, de transformar, de realmente reciclar, ou seja, transformar um material, uma matéria-prima em outra, num processo de transformação que vai favorecer a todos, né? Estamos falando de uma pequena atitude que realmente pode ajudar a salvar o planeta. Não digo salvar o planeta, mas melhorar a nossa qualidade de vida, reduzindo custos de energia, né, custos de matéria-prima, e também trazendo muita satisfação e aprendizado, né? Eu gostaria de dizer que também agradecer a Karina, né, a nossa querida Reciclade, por ter cedido esse espaço, e ela costuma trabalhar a campanha que separar lixo é legal, né? Nós temos aí uma previsão que é um dever previsto em lei, uma simples atitude que promove a cidadania, né, a inclusão social, gera trabalho, renda e economiza matéria-prima e energia, né? Além de diminuir o volume de resíduos destinados aos lixões e aterros sanitários. Então aí a gente começa a desenvolver um raciocínio em cima dessa questão da reciclagem dos resíduos orgânicos e começar a expandir essa nossa percepção, né? Eu acho que cabe citar a questão da lei estadual que nós temos aí há mais de 10 anos no Estado, a Lei 9.921, que a segregação à origem, né, visando o seu reaproveitamento otimizado, é de responsabilidade de toda a sociedade, né, e deverá ser implementada gradativamente nos municípios mediante programas educacionais e projetos de sistemas de coleta segregativa. Pois bem, nós como cidadãos e como indivíduos dificilmente temos a noção do contexto urbano, né, voltado à questão dos resíduos, que nós mesmos somos responsáveis. É a segregação na origem, né? O que é isso? Né? O simples de separarmos o lixo dentro das nossas casas, né, identificando os materiais, sabendo
basicamente o que é seco e o que é molhado, assim, em palavras simples, ou o que apodrece e o que não apodrece, né? Para ser bem simplista, assim. Então, no ato da identificação e da segregação na origem, nós temos concentrado um material que não precisa e não deve, até por lei, deveria ser feito, essa mistura dos materiais, né? Que depois vamos falar mais adiante, as consequências dessa pequena atitude na cadeia produtiva, né? Então, no momento que nós temos segregado esses materiais na origem, ou seja, lá na pia da cozinha, a gente tem condições de dar destinos diferentes para esses materiais. Para quem não faz a coleta, quem não faz a compostagem, vai fazer o seguinte, vai colocar esse material orgânico nos dias, normalmente nos bairros de Porto Alegre, nos 3 dias da coleta convencional. E o restante, que é o seco, os vidros, os metais, os papéis, deveria estar indo, né, de uma maneira mais otimizada no dia da semana da coleta seletiva, né, que Porto Alegre, uma capital diferenciada com relação a isso, tem todos os bairros, seus bairros têm essa coleta seletiva que normalmente é uma vez por semana, né, devendo ser ampliado em breve para alguns bairros para 2 vezes por semana, né. Então, de posse desse material, eu consigo dar destino dentro da minha casa, dentro do apartamento, em 2 recipientes onde eu tenho lá concentrado uma na verdade, eu tenho um local onde eu vou fazer uma imitação do que acontece no solo da floresta, né? Eu tenho uma diversidade de seres macroscópicos e microscópicos, para falar mais em termos mais normais, minhocas, tatuzinhos, lacraias, ou fauna que nós podemos enxergar, né? Podemos visualmente identificar. E aquela fauna que nós não identificamos, que é a fauna microscópica fundamental, são as bactérias, fungos, que no momento que se coloca, por exemplo, uma casca de banana, uma granja, essa vai atacar as formas desse material. Então, de 15 dias a 20 dias no máximo, uma casca de banana passa a ser um punhado de, né, sem cheiro, com a cor escura, de pronto uso, se usar em jardim. Eu acho que antes de começar o debate, eu gostaria de dizer a questão do descarte, né? A população tende a achar que a nossa responsabilidade está cumprida até ali, e que o lixo desaparece num toque de mágica, então, porque o caminhão passou e levou para longe. Mas aí, então, o que acontece, então, né? E como que eu posso colaborar? E essa questão da reciclagem dos resíduos orgânicos está dentro da segunda pergunta, que é como que eu posso colaborar? Então, eu acho que fiz uma introdução, acho que podemos ir adiante nessa discussão. Eu gostaria também de agradecer aqui a presença dos nossos debatedores, aí do Kleber, da Lia e do Lauro, né, e dizer que nós já temos vários internautas conectados e estamos aguardando as perguntas e as contribuições. Mas, Eduardo, acho que você traz um tema muito interessante, né, porque nós estamos com um modelo de vida urbano, né, que vamos cada vez morando mais alto, né, em edifícios e nos afastando do solo, e parece que isso nos distancia, né. Então você diz que de repente que é possível também num apartamento lá no 20º andar ter uma horta ou fazer uma compostagem, né, fazer alguma coisa nesse sentido. E também acho que outro dado interessante é essa questão do volume, né, que se gera de lixo aí 300, 350 quilos por ano, né, que dá mais ou menos quase 1 quilo por dia, né, e 50, 70% disso é orgânico, quer dizer, é uma matéria-prima que a gente está jogando põe num saquinho plástico, a prefeitura recolhe e vai para um aterro, né, que poderia ter um destino mais nobre, né, como você está dizendo aí, fazer uma compostagem e aproveitar isso aí. Bom, mas acho que nós temos aí bastante coisa para discutir. Eu queria ver também se o pessoal tiver alguma questão. Não, só para iniciar, então. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu gostaria de saber mais ou menos, já que tu já entrou na questão já da compostagem, né, doméstica, né? Eu gostaria de saber, sim, em que espaço,
qual o espaço que tu normalmente disponibiliza, que espaço que é necessário, assim, na tua casa, onde é que tu faz isso, quantos metros quadrados, ou, sei lá, que tu precisa pra fazer, e, tipo, quantas pessoas tu consegue, tipo, não sei quantas pessoas moram contigo na tua casa, tipo, entende o que eu quero dizer, assim, quantas, tipo, se eu tenho uma família de 10 pessoas, obviamente eu vou precisar de um local maior, creio eu, assim, né? Mais ou menos, tipo, para 2 pessoas ou 3 pessoas, quanto de espaço precisamos? Antes de vir para cá, eu sabia que essa pergunta ia vir, né? E eu fui dar uma olhada no nosso espaço, ele não tem mais do que 2 metros por 1, né? Usado em 2 níveis, no nível de uma mesa e as prateleiras onde vão o material mínimo necessário para se acondicionar. Porque existem, é como se fosse fazer uma receita de pão, né, que vão lá os resíduos orgânicos, vão alguns minerais cinza, é importante ter, né, e vão também, eu utilizo a serragem, né, a serragem, o pó de serra, que nesse processo ele é fundamental para que não se gere o líquido, né, que tem nome técnico de chorume, não dê cheiro, né, não atrai insetos, nem moscas, enfim. Então 2 metros por 1 é o suficiente para reciclar o lixo de 3 pessoas, né, 3 a 4 pessoas. Claro, vai depender da dieta alimentar dessa família, né, dessas pessoas. Numa casa, também vai dispor de um lugar no pátio, a céu aberto, de preferência num piso drenante. A composteira vai ser diminuída de acordo com a produção da casa, né? Se a casa tem um jardim onde se geram folhas, grama, a varrição da grama, algum material de poda, que também é fundamental para o processo de compostagem em si, ele vai ser acondicionado também nesse espaço. Então, se dá uma largura não mais do que 80 centímetros, 1 metro, e o comprimento vai ser de acordo com a produção de resíduos orgânicos desta unidade que está se falando, né? Agora, eu ressalto que no nosso caso, como é um processo simples, sim, é uma coisa que acontece naturalmente na natureza, da minhoca vermelha da Califórnia, ela é fundamental porque ela vai acelerar o processo, né? Então, para que esses anelídeos, né, se desenvolvam, com a fauna epígia, eu gosto muito desse. Eu, como veterinário, fui aprender há pouco tempo esse termo. Fauna epígia vem de epigeia, né? São aqueles seres que estão sobre a superfície e logo abaixo da cobertura morta, que se chama, que podem ser folhas, podem ser jornal picado, a própria serragem, né? Que também vai favorecer e acelerar o processo. Então, 1 metro por 2, né? Que é o espaço que eu utilizo, ele é suficiente dentro das condições que eu criei digamos, eu tenho um fermento, como se na receita do pão não se faz pão sem fermento. O que é o fermento? O fermento faz o pão crescer, faz o pão ficar fofo. E no caso da compostagem, o fermento seria esse pool de micro-organismos macroscópicos e microscópicos que estão ali interagindo e agindo intensamente para fazer com que o volume reduza. Porque a gente não tem noção de quanto se reduz de volume no processo de compostagem, né, de transformação desses resíduos orgânicos. Basicamente, em média, 80% é água, de uma casca de batata, de uma casca de laranja, né, de uma maçã, dos alimentos em geral, né? Então, no processo de compostagem vai haver liberação de monóxido de carbono, de água e temperatura, né? E o restante é a umidade que sai, fica o quê? Ficam os minerais, basicamente, né, com a matéria orgânica, que é o resultado final do processo. Então só é bom ressaltar então que não há cheiro, né? Porque muita gente acha que não faz, porque vai ficar as coisas apodrecendo aqui na minha casa, vai ficar um fedorão. Não há cheiro, a pessoa pode fazer tranquila que... Eu digo que dá cheiro sim, mas no processo que eu faço não dá cheiro, e até eu descobri um desodorizador, nada mais é do que carvão dentro de um saco, né? Quando eventualmente dá algum cheiro, e aí é importante ressaltar que comida, restos de comida, principalmente de origem proteica, como queijo, restos de carne, esses sim vão originar gases, gás sulfídrico, sulfetos que podem dar cheiro. Agora, sabendo fazer o processo, observando a proporcionalidade de rico em carbono e rico em nitrogênio, vamos traduzir isso, folhas e serragem, material marrom é rico em carbono, e as folhas verdes, os restos de cozinha, são material rico em água e nitrogênio, tendo uma relação de 3:1, 3 de material rico em carbono e 1 para material rico em água e nitrogênio, a gente consegue driblar isso aí e evitar
que esses odores, esses cheiros que são naturais de um processo de compostagem se originem dentro de um pequeno espaço. Não vou dizer que não dá, a gente tem que aprender, é um aprendizado constante de se fazer esse processo funcionar. Eu tenho algumas perguntas já aqui dos internautas, você queria te repassar. O Matias de Curitiba está perguntando sobre a compostagem em hotéis e pousadas, e dizendo pergunta se em pequenos hotéis ou pousadas se podem gerar resíduo zero, se é possível, né, que você não colocar nada para fora do estabelecimento, fazer toda a reciclagem interna. E ele dá o exemplo de um hotel em Visconde Mauá, no Rio de Janeiro, que há 2 anos não coloca lixo para fora do estabelecimento. Casca de ovo, por exemplo, eles moem e servem no café da manhã para os turistas que colocam no iogurte, entre outras ideias, né? A pergunta é, você acha que é possível ter resíduo zero, quer dizer, todo o resíduo orgânico ser, de alguma forma, reciclado, reaproveitado dentro do estabelecimento? Sem dúvida. Eu acho que, claro, há certas condicionantes para que isso aconteça. Geralmente os hotéis eles vão ter espaço físico suficiente para que isso aconteça. Agora, nós estamos falando de algo que dá para chamar de gestão ambiental, né, focando os resíduos orgânicos do estabelecimento, que gera uma quantidade considerável proporcional ao número de leitos que ele tem. Né? Vai ser necessário aporte técnico, eu acho que, a não ser que a pessoa tenha bastante prática e informação, porque quando os volumes são maiores, estamos trabalhando numa outra escala. Agora, com certeza é possível, assim, sob o aspecto e o foco dos resíduos orgânicos, se não se colocar nada para fora. Não existe nenhum senão que impeça que isso aconteça. Né? Desde que a técnica empregada, os espaços físicos disponíveis e a mão de obra destinada para isso, porque isso é um manejo diário, a cada refeição se gera, né, o fluxo desses a unidade de compostagem dimensionada para o estabelecimento, funcionando tudo isso, a previsão de um gerenciamento um pouco maior, é possível, né? Com certeza é possível que isso aconteça. Falando de resíduos orgânicos, né? Eu queria fazer uma pergunta, que eu sou leiga no assunto, eu queria que tu falasse do processo exatamente, assim, como é que tu faz os materiais que tu utiliza, como é que tu colocas, assim. Por exemplo, que recipiente que tu usa, sabe, para fazer a compostagem na tua casa. Aqui tem surgido alguns comentários, assim, mas será que uma reciclagem no apartamento realmente não tem cheiro? Bom, para responder essa pergunta direta, é só perguntar para qualquer pessoa que frequenta a nossa casa, e vão de crianças a pessoas idosas, e todo mundo vai lá e confirma. Eu mostro, faço questão, porque eu tenho uma oficina montada dentro da sala, de um pequeno quartinho que funciona como a área de compostagem, como área de ensino também. Né? Até hoje, às vezes, quando estou na pressa, acontece de colocar uma camada muito... um pouco mais compacta, pode, mas é só uma questão de manejar ali já na hora, por exemplo, como fazer para não ter cheiro. Então eu tenho 2 floreiras, que eram os recipientes que eu tinha à disposição na casa. Uma de 80 por 20 por 18, que é uma floreira padrão que se compra isso, e uma outra de 40 por 40 por 40, uma floreira, um vaso. Né? Então é importante que essa proporção de materiais que são ricos em água e nitrogênio seja respeitada. Então, camadas alternadas de resíduo seco com resíduo orgânico, sempre, sendo que a última camada sempre vai ser uma camada de folhas secas. Se não respeitar isso aí e espalhar os materiais em camadas homogêneas não mais do que 3 centímetros, aí o processo funciona. Né? E eu volto a dizer que para não ter cheiro e que isso aconteça, isso leva um tempo até a composteira se ativar. Nesse espaço de 2 por 1, eu tenho latas, né, reutilizadas latas de azeite, essas padrão grande, onde eu tenho módulos de... que são isso? Eu reproduzo ali essa fauna
essa biodiversidade presente na composteira e uso ela para começar novas composteiras. É como se fosse um fermento que eu estivesse levando para fazer novos pães, né? É um módulo de inoculação para começar novas composteiras. Quer dizer que quando começar uma nova composteira, e cuidar dos internautas que estiverem nos assistindo, que começar uma composteira sem esse módulo de inoculação vai trazer dissabores. Aí a pessoa vai ter, não respeitando isso, ela vai ter a possibilidade nos primeiros dias gerar um cheiro ruim, de atrair insetos. Então, por isso essa maneira tem que ser, é simples sim, mas desde que se respeite algumas informações. Só para completar a tua resposta da questão das camadas, né? O uso de pó de rocha, o Geobacter, que aí no nosso caso em Porto Alegre eu tenho conseguido na feira da Colmeia, que é um melhorador de solos com cálcio, fósforos, potássio, nitrogênio. Na verdade são micronutrientes, são minerais importantes no processo de compostagem. Então, a cada 2 ou 3 colocadas do resíduo, que todo dia é feito o processo, a cada 2, 3 dias eu vou lá e coloco um pouco de minerais, desses minerais, um pouco de cinza, né? Às vezes, e realmente no início do processo, terra de qualquer origem, terra do jardim, porque essa terra também vai ajudar a reter umidade e essa terra é rica em micro-organismos, né? Que também retém os odores, né? Então, sempre começando a primeira camada basal lá debaixo do recipiente com material que vai demorar mais para compostar, para virar adubo, como por exemplo a serragem ou a folha seca, depois a camada de resíduo orgânico e assim por diante, fazendo camadas alternadas e sempre mantendo por último essa camada bem espessa de folhas, né? Então isso aí é fundamental para que não venham insetos, não tenha cheiro, enfim. Não, eu vi que tem várias especificações técnicas, né? Ele falou, 3 centímetros isso aqui tem que ter lá resíduos que não vão virar adubo tão cedo, mas tem algum site, algum local que tenha exatamente essas especificações técnicas aí, não sei, algum local para os internautas verem ou para o pessoal ficar mais tranquilo quando for fazer, ter um negócio mais... Tem assim, eu até não passaria aqui sem citar a Fundação Gaia, né? Nós temos lá o nosso amigo Alexandre de Freitas, que é o educador ambiental, que tem inscrito no site da Fundação Gaia, né? Só botar ali no Google Fundação Gaia que vai aparecer o site deles. Ele tem lá um pequeno texto de mais ou menos 3 folhas de como fazer uma composteira doméstica. Ali ele vai dar explicações, a maneira dele, que cada um tem a sua, mas ela coincide muito com a que eu faço, que já está escrito e que pode ser acessado para que se acesse essa receita de bolo. Eu falei 2 centímetros, 3 centímetros, mas na verdade é um sanduíche, né? É um sanduíche de camadas alternadas, né? Então não tem... Depois que se pega essa noção geral, eu acho que começa a ficar mais fácil, né? Essa atividade que você vem fazendo, ela se restringe mais ao resíduo orgânico, né? Ou ele também pega algum tipo de atividade com os outros resíduos que são considerados como secos? Ela pega assim, na verdade eu faço um trabalho que chama Oficinas Visão Ambiental. Nessas oficinas a gente trabalha a coleta seletiva como um todo, né? Falando de todas as classes dos resíduos, os perigosos, os industriais, o rejeito, falando das frações do lixo normal domiciliar urbano e também do comércio, abordando essas outras categorias, né? E eu uso apenas a composteira doméstica porque ela é uma ferramenta para trazer esse assunto da coleta seletiva e falar de uma maneira mais genérica, de uma maneira mais ampla, né, sobre a questão dos resíduos em si. Ela é um instrumento para se trazer o assunto de que existem outros materiais a serem trabalhados, né, no comércio, nos hospitais, aí depois a gente pode falar um pouco, como por exemplo o rejeito. O que é o rejeito? Né? O que é os plásticos flexíveis, os PADs, os polietilenos de alta densidade? A gente aborda essas frações para que as pessoas percebam que o orgânico é importante que ele seja identificado e não misturado com os outros. Mas com certeza a gente sempre se obriga a citar do universo onde o orgânico está contextualizado, né? E como é que surge o envolvimento das pessoas que participam assim, dessas oficinas que você organiza? Você anuncia, ou as pessoas que procuram? Como é que isso acontece? Né? No caso aqui hoje, por exemplo, a Karina, a gente faz parte também, acho que cabe dizer,
somos participantes do Fórum Lixo Cidadania. A gente tem contato com a rede de ONGs de Porto Alegre. Eu mesmo já vim do movimento ambientalista, do movimento de ONGs, fui coordenador de uma ONG em São Leopoldo, né, da UPAN. Então, a gente acaba oferecendo, mostrando e falando sobre esse trabalho e acaba sendo convidado para falar sobre esse assunto aonde ele se encontra, né? Esse trabalho, eu também vendo essa oficina. Ela é um trabalho que pode ir até as empresas, né? Houve no verão algumas oficinas também que foram feitas unindo a questão do ecoturismo, agroecologia, né, e educação ambiental na Pousada Ecológica Cantos da Mata em Maquiné, aonde nós criamos a oficina e divulgamos pela internet, né, demos entrevista na Rádio Universidade. A oficina da reciclagem dos resíduos orgânicos foi um dos temas abordados, né. Neste caso nós abordamos o tema bioarquitetura e agroecologia, né, que era um local propício para se falar sobre isso. Então, no momento se fez a prática, nós construímos uma composteira, né, fizemos a identificação dos resíduos e falamos também do tema coleta seletiva num sentido mais amplo, né. Então, me coloco à disposição, aproveito o espaço aqui também, a oportunidade, né, para qualquer empresa, escola que queira desenvolver esse trabalho, entre em contato comigo, né, onde as pessoas ou os grupos ou a empresa estiver demandando isso como uma forma de trabalhar a gestão ambiental interna ou trabalhar a educação ambiental simplesmente, né? Uhum. Podia só repetir o telefone para eu colocar no site? 3311-3836, que é o telefone da Ambiente Consultoria. Uhum. Tá. Tem uma outra pergunta aqui da Silvia, que diz como é que um veterinário tomou esse rumo aí, né, de atuar na questão ambiental, a educação ambiental e trabalhar com resíduos orgânicos, né? O que teve, se você puder falar um pouquinho da tua trajetória aí, né? O que te fez chegar a essa posição? Essa pergunta também sempre vem aqui que um veterinário está fazendo. As pessoas, na verdade, têm muito pouca, a sociedade tem muito pouca noção do que... Parece que é coisa de agrônomo, né? Coisa de agrônomo. Mas só em falar em fauna epígea, em resíduos animais, né? Em processos biológicos, fermentação, isso aí já está trazendo o assunto também para o veterinário. O veterinário tem essa noção epidemiológica das doenças que podem se ter transmitidas pelos resíduos orgânicos, a questão do controle vamos falar aí de biodiversidade urbana, né, dessa fauna que se divide em várias faunas que nós temos na cidade, né, e aí podemos falar com segurança da fauna sinantrópica, que é aquela fauna que a gente não chamou para estar aí, que seriam as baratas, os ratos. São pragas urbanas que, na verdade, o veterinário está lá sempre, auxiliando as prefeituras, as secretarias municipais de saúde e de meio ambiente a trabalhar nesses processos de controle efetivo, né, de toda essa fauna que nos traz tanto incômodo. Eu formei em 91 aqui na URGS, né, na medicina veterinária, e desde então, e eu acho que cabe falar que a nossa turma de 86 foi a primeira turma do Brasil onde a URGS iniciou um processo total de reforma de currículo, ampliando o perfil e a visão do médico veterinário. Né? O médico veterinário hoje, e eu me sinto incluído dentro dessa turma, que está buscando novas frentes de trabalho. Né? Então, os cursos todos que eu fiz pós-formado foram voltados para essas tecnologias limpas, né? Para a questão de educação ambiental, para as questões de homeopatia veterinária, agroecologia e depois, recentemente, para a questão da gestão ambiental. Né? O agrônomo, os engenheiros projetando prédios sustentáveis, né, que vão ter, os arquitetos que precisam ter essa noção de uma casa, no meu entender, uma casa sustentável, ela tem que ter o espaço do pré-armazenamento dos resíduos. Né, sejam eles orgânicos ou o restante todo, o rejeito e os recicláveis, né, dentro da casa. No prédio também é a mesma coisa. Né, então acho que isso essa visão transdisciplinar, né, que se forma para se tratar a questão ambiental, acho que está na hora de todos nós entendermos que todos nós temos ingerência sobre esses assuntos de ordem ambiental. Então, já pegando esse gancho aí, eu gostaria de te perguntar o que de
relacionado à gestão ambiental ou ao meio ambiente tu teve na tua graduação, na verdade, lá na veterinária. Porque outro dia nós estávamos conversando e até muitas pessoas estavam criticando que, por exemplo, o engenheiro, como tu mesmo falou agora, precisaria ter, né, na sua graduação, na sua formação, alguma coisa de gestão ambiental, né, para ele, quando for fazer o prédio dele, saber, né, vou fazer isso aqui porque para separar os resíduos, ou para fazer uma compostagem, alguma coisa. E daí estavam reclamando que normalmente não tem, né, ou por exemplo, aqui na administração, eu faço administração de empresa, tipo, tem uma disciplina somente eletiva, né, de gestão ambiental. Então, e no direito da URGS, um outro amigo meu também falou que tem um direito ambiental e também é eletiva. Então, eu gostaria de saber o que tu teve de veterinário e o que tu acha. Tu não acha que a universidade deveria reformular também alguma coisa desse estilo? Não tenho dúvidas. Tudo que eu falo aqui, que eu aprendi, na verdade eu trouxe de casa e não aprendi no primeiro grau, não aprendi no segundo grau, aprendi no terceiro grau, na graduação, na medicina veterinária, mas não tinha um enfoque com a variável ambiental. A gente aprendeu a fazer a questão da produção de adubo com resíduos animais, ou dar destino correto aos resíduos animais em células de Beccari, que seriam containers lá para fazer a fermentação e a neutralização dos germes patogênicos, mas nós não tínhamos o enfoque ambiental. Eu acho que essa questão da visão ambiental, ela vem permeando todas as faculdades e com certeza vai entrar no currículo. Na minha graduação, iniciando em 86 e finalizando em 91, não se falava sobre isso. Mas também não se falava de modo geral no sistema de ensino, né? Então hoje não se concebe mais uma escola de economia sem falar de contabilidade ecológica. A questão ecológica, a questão ambiental, ela está sendo tão importante ou maior na hora de se fazer projetos, na hora de fazer orçamentos, na hora de se fazer a viabilidade logística da construção de um prédio. Tudo a variável ambiental hoje ela não pode mais ser descartada em nenhuma área de conhecimento. Então, acho que estamos evoluindo nesse sentido. Ainda não temos, até não me preocupei em ver ultimamente como é que está a grade curricular do curso de medicina veterinária, para saber como é que está essa questão da visão ambiental em cadeiras separadas justamente para tratar desse assunto. Uhum. Tem outra pergunta da questão se a Ambiente Consultoria faz compostagem, ou ela ensina, ou como é que é esse serviço prestado? Acho que você já falou, mas para retomar aí, né, se é um serviço gratuito, quem tiver interessado, né, como é que entra em contato com vocês? A gente já passou o telefone, né? Mas esse serviço, como é que é prestado? No caso da questão da oficina de resíduos orgânicos, é um trabalho meu pessoal, né? Eu, como membro da Ambiente Consultoria, eu faço esse trabalho em separado, cobrando às vezes, e dependendo da situação, não se cobrando, porque um trabalho que deve, acho que ter cunhos filantrópicos, mas para empresas, por exemplo, quando você trabalha com gestão ambiental, você entraria lá na área da educação e capacitação de recursos humanos, até para tratar questões que já vêm sendo tratadas com relação ambiental dentro da empresa, né? A Ambiente Consultoria, ela hoje basicamente tem seu foco na área jurídica ambiental e está buscando ampliar os seus serviços na área ambiental e em outras áreas de atuação. No meu caso, como veterinário, eu estou com o desafio de desenvolver um produto para a área do gerenciamento dos resíduos do serviço da saúde, né, onde eu poderia, como técnico, ter uma RT e buscar essa assessoria e consultoria nessa área, né. Então, as pessoas me chamam mais a nível individualmente para trabalhar isso. Agora, dentro de um programa de uma empresa, de levar isso como um programa de gestão ambiental onde se inclui isso aí, sem problemas, né? E isso a gente já vem fazendo em maior ou menor grau. Tá. E a questão outra pergunta também sobre se forma um gás na compostagem, chega a formar o gás e se forma, como é utilizado? Acho que não vamos entrar muito nessa questão técnica aí, porque antes eu estava conversando com o Laura aqui a questão dos biodigestores, né, que seria um outro processo de compostagem, mas sem a presença do ar. Nesse caso, vários gases se geram, mas eu não vou entrar em detalhes em quais os gases. Eu sei que gera gás e principalmente umidade e gás carbônico, né, que são o gás principal que é formado. Mas esses gases eles estão na atmosfera
se diluem e não são gases que têm odores. Proteínas, né, restos de casca de queijo, algum pedaço de carne, com certeza vão dar origem. Ovo, por exemplo, se tem ovo que estragou, aí é bom diluir bastante, porque se tiver concentrado, nós estamos dando chance que, principalmente o gás sulfídrico, né, e o sulfeto. Falar um pouquinho sobre a questão da percepção ambiental, né? E estava comentando antes da gente iniciar o programa aí de a questão do consumo sustentável, né? Então, a gente queria ver a tua opinião, assim, que é uma questão bastante polêmica, né? Afinal, o que é consumo sustentável? O que é desenvolvimento sustentável, né? Iniciaria te perguntando, assim, o que é, afinal, para você, desenvolvimento sustentável? Aí tem chavões aí, na verdade, é a gente conseguir viver, se alimentar, se vestir, se transportar, morar, sem tirar as chances aí das gerações que estão vindo depois, inclusive da nossa mesma, né? Então, essa questão da sustentabilidade, quando se fala em compostagem, é uma escala tão pequena que às vezes a gente não percebe o quão importante é nos processos de sustentabilidade que está se falando. Eu acho que cabe dizer que a nossa sociedade de consumo capitalista, ela está aí, o modelo de desenvolvimento pós-1822 da Revolução Industrial, usou os recursos naturais num sistema linear, né? E ela se ia na natureza, se retirava a matéria-prima, se beneficiava, se transportava, se utilizava e se descartava num modelo linear de extração, consumo e descarte final. Quando a questão da sustentabilidade dos materiais, a questão da sustentabilidade energética, a sustentabilidade cultural, que eu acho que pouco se fala, né? Aquilo que nossos avós, nossos antepassados faziam, e que a gente, de uma maneira ou outra, vai perpetuando, estão diretamente ligados a essa questão, né? Os ciclos da natureza, e eu acho que a gente, quando fala em sustentabilidade, a gente está, no mínimo, imitando os ciclos naturais da energia, o ciclo natural da água, o ciclo natural da matéria orgânica, o ciclo natural do oxigênio. Quando se faz a compostagem, a gente está resgatando esse conhecimento ancestral, tendo informação científica em cima dela e resgatando um modelo que é da natureza. Então, quando se fala em reciclar resíduos orgânicos, nós estamos falando realmente num processo que é sustentável ad infinitum, né? Algo que acontece na natureza e sempre aconteceu, e que nós, tendo de posse esse conhecimento, a gente pode e deve trabalhar essa questão da sustentabilidade a nível individual, a nível da unidade familiar, do prédio, do bairro, naquela escala que vai aumentando até atingir todo o centro urbano, e a gente conseguir ver o centro urbano como um sistema vivo, que mantém a seu aporte de energia e a sua gerência em cima do que precisa e produz, de uma maneira que vá reduzir ou manter os gastos quando se pensa em energia, em matérias-primas e em materiais, enfim. Kleber, tinha uma pergunta? Mais ou menos dentro desse assunto, né, que a gente queria saber. Eu acredito que uma iniciativa como essa que você vem trazendo para várias pessoas, ela tem sim um grau de contribuição interessante para a sustentabilidade a partir do momento que, se cada um fizer a sua parte, acho que o todo vai ser beneficiado, né? Mas a gente acaba percebendo com o tempo que boa parte da dificuldade de se conseguir esse efeito de multiplicação que você está mostrando aí envolve vencer velhos hábitos, né, e as dificuldades naturais do ser humano de ter alguma resistência, algum tipo de modificação no seu dia a dia, nas suas atitudes em geral, né? E como é que você vem, talvez, abordando esse tipo de mudança, esse tipo de proposta de modificação dos hábitos com os hábitos das pessoas em geral? Isso é tratado no seu trabalho? Sim. Eu acredito muito na informação. Eu acredito na informação que faz sentido, na informação que muda a realidade através de uma mudança de consciência, né? Então, esse trabalho que eu faço é uma grande satisfação que eu tenho, né? Na Semana do Meio Ambiente nós fizemos uma oficina dentro do hospital, do Grupo Hospitalar Conceição, de Educação Ambiental, e tiveram presente 39 pessoas
né? Então, no final, a gente começa a interagir, essa informação que eu procuro passar nas oficinas, né, que ela tem uma parte, primeira, teórica, e uma segunda parte, que é uma prática de manejo da composteira, porque eu levo a composteira comigo e faço a prática lá. Então, eu repasso essa informação e eu tenho convicção e certeza, e as pessoas me dão esse retorno, de que essas informações que eu passo, elas despertam nas pessoas o seu poder individual de mudança. E eu tenho, e isso vai junto com as pessoas. Eu consigo, assim, ter um objetivo de atingir a consciência das pessoas através da informação. Essa consciência se transforma em atitudes, e essa pessoa ela leva consigo isso aonde ela for. Eu acho que isso é muito gratificante, e eu acho que é uma alavanca multiplicadora daquilo que eu acredito, né? Que fazer sustentabilidade, práticas que fazem sentido para o indivíduo, e esse indivíduo possa repetir essa informação aonde quer que ele esteja, começando pela sua casa, né? Começando em qualquer lugar. Aliás, quando essa informação está dentro da pessoa, onde ela vai perceber isso. Ela vai auxiliar outras pessoas, ela vai despertar a curiosidade para ir além, se dar subsídios para a pessoa ir adiante nessa informação, porque é um aprendizado e um reaprendizado. Uhum. Então... Outra pergunta do Sperb aqui, que é sobre o que você acha da compostagem realizada pelo Demeliu? Se isso não é uma maneira de certa forma, despreocupar as pessoas, né? Quer dizer, que as pessoas acabam comprando, né, consumindo, sem se preocupar em o que fazer com os resíduos, porque o Demeliu vai cuidar disso. Se não seria mais adequado que a compostagem fosse uma espécie de uma responsabilidade do consumidor, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acho que o Demeliu tem seu papel. É um processo que eu me sinto... Eu e o Alexandre de Freitas, da Fundação Gaia, são as duas pessoas que eu conheço que fazem nessa escala. Eu acho que o sistema público tem o dever e a obrigação e a atribuição de informar as pessoas que... né? E montam esquemas numa escala para fazer a compostagem de um processo na escala na qual ele é gerado. Então, isso é um processo. Eu acho que nós hoje, essa tomada de consciência da nossa responsabilidade ambiental, ela vem crescendo, e os órgãos ambientais, e no caso do Demeliu, ele tem essa visão formada, e também acompanha o processo de acordo com a sociedade vem absorvendo essa sua responsabilidade, a sua necessidade de tratar essas questões da sustentabilidade como algo realmente importante. Então, eu acho que à medida que as pessoas, através da informação do Demeliu, da sua busca pessoal de informação, vai entendendo que é realmente importante separar e não misturar os materiais, de tal forma a não utilizar os materiais, fazer um descarte consciente. Nós não falamos do consumo consciente, que eu não cheguei a falar, mas o descarte consciente dos seus resíduos possibilita que os processos de compostagem realizados pelo Demeliu sejam mais eficientes, né? Temos na Lobo do Pinheiro uma unidade de triagem e de compostagem que dá conta de uma proporção, de uma fração de tudo que que Porto Alegre produz, que gira em torno de 1.200 toneladas dia, né? Hoje nós estamos com Santa Tecla praticamente esgotado. Esse material vai para Minas do Leão, a 125 km de distância. Só que essa questão, eu sempre digo que a minha fração eu não mando. A minha fração eu não pago o caminhão, não pago o óleo diesel, não pago o custo ambiental e o custo financeiro de uma área que está a 125 km da minha casa para tratar o que eu gero. São logísticas que se criam a partir da nossa responsabilidade, que começa no descarte consciente. Então, acho que quando a gente tem essa informação, a escala que isso vai tomando e o processo que isso vai formando, vai modificando ao longo do tempo. E eu acho que o trabalho que eu faço, o trabalho que as empresas fazem, acompanha esse processo, está mudando e está evoluindo. Eu acho que nós chegaremos lá. Uhum. Né? E como é que o consumo consciente pode contribuir para esse processo? Isso tem várias maneiras, e vou falar como que eu procuro desenvolver isso. A começar pela alimentação, a minha alimentação. Eu procuro ter uma boa proporção de frutas, de verduras e legumes na minha alimentação. Jamais eu consigo passar mais do que 2, 3 dias sem ter
frutas e verduras, né? Onde é que eu vou buscar essas frutas e verduras? Eu vou buscar geralmente numa feira de preferência agroecológica. Como eu moro no Rio Branco e nosso escritório no Bonfim, fica muito acessível acessar a feira ecológica do Bonfim, a feira da Colmeia e da Arco-Íris. Mas essas feiras estão se multiplicando por Porto Alegre. Mas não que seja agroecológica, isso já é um luxo, digamos assim, e um privilégio ter esse tipo de consumo. O que se traz para dentro de casa, por exemplo, somos adeptos da casa natural e buscamos informação para ter uma casa o mais possível ecologicamente correta do que a cidade nos oferece. Então, na hora de fazer a limpeza da casa, nós reduzimos em no máximo 3 itens os itens de limpeza. Então, eu estou trazendo menos embalagens para dentro de casa, estou gerando menos resíduo, estou buscando na prateleira do supermercado produtos que tenham, que sejam biodegradáveis, que tenham embalagens reduzidas, que tenham um processo industrial que até onde a gente sabe que tem essa informação ecologicamente correto. É difícil, não é fácil, mas eu acho que é possível que com a informação e com interesse a gente transformar esse consumo o mais consciente possível. Então eu exercito isso e ensino as pessoas ficam admiradas como é possível. E as coisas vão se simplificando. Então eu fiz um trabalho de 80 dias pesando o material que eu gero na nossa residência, chegando à conclusão de que eu boto para a rua do apartamento, para fora do apartamento, 650 gramas em média de rejeito, uma vez por semana, incluindo papel higiênico que se gera na cozinha, como fio dental, ou a casca a embalagem da manteiga, por exemplo, que tem materiais misturados ali, alumínio, plástico, material orgânico, que não tem o que fazer com aquilo, e a cada 30 dias uma sacola de 50 litros de materiais recicláveis, mais o papel. O orgânico eu reciclo totalmente, quer dizer que eu já procuro consumir de uma maneira mais sustentável, mais consciente, mais saudável possível. Então, eu acho que tem várias formas de se consumir conscientemente, consumir madeiras que são certificadas ou madeiras de reflorestamento, consumir tintas que vão fazer com que a parede respire, tem aí um universo de tudo que nas roupas, com roupas de algodão, materiais que não sejam tanto sintéticos, que sejam de origem natural. Eu acho que isso não tem limite para a gente poder descobrir e buscar o consumo consciente, Ok, nós estamos já chegando ao final do nosso programa. Gostaria de ver se tem mais alguma pergunta dos nossos debatedores. E também perguntar se você tem algum comentário final. Não, gostaria de agradecer novamente o espaço, cedido para a gente fazer esse debate, que eu acho importante esse desenvolvimento, que é a sustentabilidade em debate. Desenvolvimento sustentável em debate. Desenvolvimento sustentável em debate, que eu acho que é um trabalho também muito importante. Eu já estive pessoalmente aqui também para ver outros debates na área da gestão dos resíduos hospitalares, que as pessoas busquem informação, tornem-se curiosas, vão atrás de informação, porque eu acho que é desse despertar individual que as coisas vão acontecer. E me coloco à disposição também para as empresas, para as ONGs, para as escolas que queiram entrar em contato, levar adiante essa informação, eu me encontro à disposição também para contato. Ok, então agradecemos a presença do Eduardo Dil, que é consultor da Ambiente Consultoria, atua na área de educação ambiental e reciclagem orgânica e esteve hoje aqui falando conosco, então, sobre a compostagem de resíduos orgânicos domésticos e a expansão da percepção ambiental. No próximo programa, sexta-feira, dia 1º de julho, vamos ter aqui como nosso convidado o Antônio Filomena, que é da Fundação Universidade do Rio Grande, que vai debater sobre as várias fases do desenvolvimento sustentável. Nós convidamos também aos internautas para participarem do evento que ocorre na quinta-feira, dia 30, sobre a universidade frente aos desafios da sustentabilidade, que ocorre na Unicinos, e as inscrições podem ser feitas pela internet, entrando no site da Unicinos/eventos, e então convidamos a todos aí para participar do evento na quinta-feira e
Na sexta-feira estaremos aqui com mais um programa. Um bom final de semana a todos.